Boa tarde, gente. Tudo bem? Espero que estejam todos bem, que estejam todos se cuidando, que já estejam indo para as UBSs tomar vacina e que vocês estejam todos bem, tá bom? Hoje a gente vai continuar com o nosso assunto da semana passada. Na semana passada a gente conversou sobre grandes mulheres que mudaram o mundo, né? Que tiveram grandes ações que mudaram suas vidas. E hoje nós vamos falar de grandes mulheres que também mudaram suas vidas, mas no caso dessas mulheres, essas pessoas são vocês, né? São as mulheres daqui do Gaia, as pessoas aqui, dos idosos aqui do Gaia, que mudaram suas vidas. Então hoje nós vamos contar as histórias de alguns de vocês e como essas pessoas mudaram a vida, como que a vida era antes, como que a vida é agora, a superação que essas pessoas passaram. E nós vamos contar as histórias dos idosos que estão nesse livro aqui, que foi um livro escrito já há alguns anos. Então, tem algumas histórias de pessoas que já estão aqui, outras pessoas que não estão mais, mas que foram um grande exemplo, tá bom? Então nós vamos contar algumas histórias para vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês vejam como inspiração. E como é muita gente, nós escolhemos só alguns, tá bom? Mas não significa que todos vocês não tenham histórias importantes. E inclusive que vocês podem compartilhar a história de vocês no grupo, tá bom? Então vamos lá que nós vamos começar a contar as histórias de vocês. Boa tarde a todos. Vou aqui contar mais uma história, né? Vamos continuar aí com essas histórias lindas, né? De mulheres aí fortes que venceram e que estão tão próximas de nós. A história que eu vou contar agora é de uma outra gaiense, né? No final eu vou falar o nome dela. Alguns podem até identificar a história antes. Então ela nos conta, né? Que os pais dela se separaram quando ela tinha 1 ano, então ela quase não recorda desse evento, né? Mas ela, logo que o pai se separou da mãe, a mãe foi embora e abandonou ela e a irmã com uma outra mulher, que ela amava muito. Ela achava, né, que aquela mulher que continuou a criação dela era uma pessoa fantástica, só que não era bem assim, né? Ela mais pra frente, que ela foi crescendo, ela descobriu, né, que essa mulher já tinha outros filhos, né, teve outros filhos com o pai dela, mesmo ainda casada com a mãe. E aí, dentre, né, tratar bem ou tratar mal, ela um dia tomou uma surra dessa mulher. E aí ela perguntou: por que você tá me batendo, mamãe, né? Aí ela olhou pra ela e fez: não sou sua mãe. A sua mãe já foi embora e ela nem tá aqui. E aí, depois disso, ela ficou tão arrasada, tão triste, com 8 anos de idade, fez a malinha dela e foi embora pra casa da avó. E lá com a avó ela ficou morando, até os 11 anos. E a irmã fez a mesma coisa também. Pegou a malinha dela e foi pra casa da avó. Só que a avó ficou adoentada e não podia mais cuidar das duas, né? Ela nessa época tinha 8 e a irmã tinha 11. E aí ela pegou e entraram em contato com a mãe, né? A mãe verdadeira dela, a mãe de sangue, para ela vir buscá-las. E aí assim foi feito. A mãe veio buscá-las, né? E trouxe elas para São Paulo, onde ela já começou a trabalhar muito cedo, já com a idade, né, pequena ainda, ela veio trabalhar. E ela não quis vir embora, né? Ela não queria vir embora, ela queria ficar lá com a avó, mas a avó também não tinha condições mais de cuidar delas. E no dia que ela veio embora, ela conta com muita tristeza, né, que a avó nem quis se despedir delas, né? A avó sumiu e ficou escondida no mato por 3 dias. Né, para não encontrar mais elas. E o pai também, nunca mais ela teve contato com esse pai, depois que ela veio para São Paulo. E aqui ela ficou, trabalhou, né, arrumou um emprego numa casa de família
E a avó, antes dela sair, esse é um detalhe que eu esqueci de contar. A avó, um dia antes dela sair, falou pra ela: filha, vai pra São Paulo, lá você vai encontrar um homem maravilhoso que vai te amar e vai viver bem. E assim foi feito. Ela ficou aqui e ela conheceu, né, o marido dela. Então vamos lá. Eu vou contar a história do Sr. Ismar. Ele frequentava aqui o NCI. Ele não está mais aqui porque ele faleceu há alguns anos. Mas a gente quis contar a história dele porque ele era uma pessoa muito alegre, muito feliz, que fazia outras pessoas muito felizes. Então, todo mundo que estava com ele sempre estava muito alegre, sorrindo. E a gente sente muita falta dele. Então, a gente resolveu trazer a história dele também porque é uma história muito bonita de superação. E a gente quis trazer a história por conta disso. Então, o Sr. Ismar, ele passou a infância dele em Sabinópolis. E a família dele vivia numa situação muito difícil, assim, de pobreza, né? A mãe dele foi embora quando ele tinha só 5 anos. Então, o pai dele criou ele e mais 7 irmãos sozinho. E, como eu falei, eles passavam por uma situação muito difícil, né? Então, 2 dos irmãos dele foram para São Paulo para tentar trabalhar, né? Arrumar um emprego e ajudar eles, mandar dinheiro para eles, para que eles pudessem se sustentar, né? E, apesar de tudo, o pai dele sempre cuidou muito bem deles, né? Então, eles tinham, assim, um carinho muito grande pelo pai deles. E o seu Ismar, ele conta que eles viviam numa situação tão difícil que ele só tinha uma muda de roupa. Então, quando a roupa estava suja, que precisava lavar, ele tirava a roupa que ele estava, jogava pela janela, e aí alguém lavava para ele, colocava em cima do fogão de lenha para secar, e depois jogava a roupa para ele de volta pela janela, porque ele só tinha uma muda de roupa para ele usar. E mesmo com toda essa situação difícil, a família dele tinha uma tradição de sempre fazer a festa de São João, né? E aí os vizinhos, os conhecidos, sempre ajudavam levando comida, alguma coisa assim, para poder ajudar eles, né? E já teve até a ocasião de outras pessoas pedirem os filhos pro pai dele, né? De falar assim: por que você não deixa seus filhos comigo? E o pai dele não abria mão de jeito nenhum dos filhos. Então ele falava: os meus filhos são meus, vão ficar comigo. E aí o seu Ismar, ele conta que a primeira vez que ele calçou um sapato, ele tinha 15 anos de idade. E que ainda foi um sapato de segunda mão, que ele diz, que ele comprou pagando com o serviço de carpintaria que ele fazia. E aí, quando ele estava com 23 anos, ele veio para São Paulo, né? E começou a trabalhar numa metalúrgica. E aí veio essa vontade dele de querer estudar. Então ele foi para a escola, então ele estudava, trabalhava e ainda tinha que aprender a ler e escrever, porque ele não sabia. Então ele fez isso, ele trabalhava muito, estudava, aprendeu a ler, aprendeu a escrever. E mais tarde, quando ele já estava mais velho, ele conheceu a Graça, que todo mundo aqui conhece, né? A Gracinha. E eles namoraram 7 anos, tiveram filhos. E ele conta que ele se orgulha muito da trajetória dele e que ele se orgulha muito da família dele, porque os filhos dele cresceram, estudaram, né? Fizeram faculdade. E hoje são pessoas muito bem-sucedidas. E ele conta no livro que ele é muito feliz com a esposa, com a família, e que ele fica muito feliz de ver que os filhos estudaram, né? Então, apesar de tudo que ele passou, toda aquela situação difícil, ele veio para São Paulo. Olha a reviravolta que ele fez na vida dele, né? Ele começou a trabalhar, ele começou a estudar, aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Namorou 7 anos com uma pessoa, né? Muito tempo. Então, assim, ele encontrou uma pessoa que ele amava de verdade, teve filhos que ele amava. E acho que o mais importante é que ele viu que os filhos dele conseguiram estudar e não tiveram que passar pela mesma dificuldade que ele passou, né? Então, é uma história muito bonita
de inspiração, de superação. E a gente fica muito emocionado ao lembrar dele, né? Mas pelo menos a gente sabe que ele viveu uma vida boa, uma vida feliz, que todas as vezes que ele estava conosco aqui no Gaia, ele era uma pessoa muito feliz. Então espero que a história do Sr. Edismar tenha inspirado vocês, tenha alegrado vocês. Mas vamos para mais histórias, porque ainda tem mais. Voltando, vou contar mais uma história de mais uma vencedora e de mais uma batalhadora, né? Que tá lá com a gente no Gaia, né? E tem uma história linda também. Eu vou tentar resumir, contar aqui a história, mas pode ser que eu esqueça alguma coisa, eu volte aqui no livro para não perder nenhum passo. E aí, a nossa história, ela conta também, né? Ela era do interior de São Paulo e precisava trabalhar, e como, né, na década de 50, que ela conta aqui, não tinha oportunidade de emprego onde ela morava, e ela queria vir para São Paulo. Lá, ela namorava um rapaz, e o rapaz queria casar com ela. Mas ela fez, não, eu não vou casar agora, eu quero trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu preciso ter, não tenho... Ela falava que o pai dela não tinha condições de comprar um alfinete pro enxoval dela, que eu não tinha dinheiro. Então ela tinha que, se ela quisesse casar e comprar um enxoval e tudo mais, ela tinha que trabalhar. Só que o noivo dela falou pra ela, o namorado dela, né, falou pra ela: se você for para São Paulo, eu não vou casar com você, porque as moças que vão para São Paulo não são, né, de boa índole, né? Antigamente tinha essa questão do machismo, né? Bom, ainda hoje ainda temos muito, né? Mas fala-se que as mulheres que vinham para São Paulo eram mulheres da vida, né, como eles falavam, e que não prestavam. E ela falou, não, decidida, ela fez, não, eu vou para São Paulo. E aí no dia da viagem, ele ainda inconformado, né, com a partida dela, ele acompanha ela, né, ela pega uma jardineira lá na cidadezinha dela até o local da onde saiu o ônibus, e a jardineira, né, vai devagarinho pelo caminho, e ele tentando convencê-la, não, fica comigo, casa comigo, e ela, irredutível, não, eu vou para São Paulo. E aí no meio do caminho a jardineira quebra, e aí ela conta, né, assim, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas ela conta que existia uma montanha próxima e tinha muitas flores nessa montanha, né, aquelas Maria Sem Vergonha, Sempre Viva, né, que são florzinhas. E aí diz que ele desceu do carro da jardineira, e foi lá colher um monte de flores, né? Trouxe um monte de flores para ela, adornou o cabelo dela, adornou a janela da jardineira onde ela estava sentada. E aí ela pensou, né, com ela, nossa, que rapaz mais romântico, né? Que antigamente não tinha muito isso, né? O homem não era romântico, né? O homem era prático, né? Mulher era só para ter filhos, né? E não tinha essa questão de romantismo. Mas mesmo assim, ainda ela falou que ia embora. E aí chegou no final do caminho, ele, né, tem certeza que você não quer voltar comigo? Nada. A jardineira tinha arrumado e continuaram. Ela fez, não, eu vou para São Paulo. E aí ela veio para São Paulo, né, arrumou um emprego numa casa de família. E aí, na primeira vez que ela saiu com uma amiga dela, que trabalhava na mesma casa, num cinema, ela conheceu um rapaz, o marido dela, né, que ela casou. E o marido era uma pessoa muito austera, né, seco. Ela conta que ele não tinha carinho, né, não tinha nada, não tinha essa questão dessa doçura, né, e ela lembrava do outro que foi tão doce com ela e tudo mais. Mas mesmo assim ela acabou casando com ele, deixa eu ver aqui onde vou, né? Que ele era um homem rico, né? Ele era filho de um fazendeiro, então ele tinha posses, né? E ele pôde dar para ela uma vida boa. E aí ela fala aqui, né? Que a vida dela era cuidar da casa e dos filhos. Ela teve 4 filhos, né? Apesar de trabalhador e sem vícios, nunca foi romântico.
carinhoso e nem companheiro, acreditando que bastava dar o melhor sustento à família. Então, ela, iludida nisso, ela viveu 24 anos dessa forma com ele. E aí ela descobriu que ele traía ela com outras mulheres, né? Mas mesmo assim ela perdoou algumas vezes. E aí só 43 anos de casamento que ela decidiu dar um basta. Chega, não quero mais, né? E aí, apesar, né, de tudo isso, ele não se importou, voltou para a fazenda onde ele tem a família dele. E ela fala aqui, ó, que apesar dos filhos e netos maravilhosos, hoje eu vivo sozinha. E ele voltou para a fazenda, lugar, né, onde ele sempre quis voltar, que ele falava que quando ele se aposentasse ele ia voltar. E aí ela fala, ela finaliza aqui, que ela fala assim, que acredito que a vida é como a letra de uma música, que é Além do Horizonte, né? Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem amor? Gente, não vale nada. E essa linda história da Maria Conceição Maia de Oliveira. Que linda história, Conceição. É verdade, se não há amor, pode ser o paraíso, pode ser o que for, que não tem graça, não é verdade? Então, que viva o amor e que possamos amar muito mais cada um dos nossos semelhantes, cada um dos nossos irmãos, todas as pessoas que estamos à nossa volta, né? É isso que nós temos que dar valor hoje. Obrigada, viu, pela oportunidade de conhecer histórias tão lindas de mulheres tão fortes. E temos muito mais, né? Temos muito mais histórias lá. É que nós íamos ter que fazer um filme de tantas histórias lindas, né? Que aí isso pode ser um projeto depois de fazer um filme aí com vocês, com tantas histórias maravilhosas de mulheres fortes, de mulheres guerreiras e mulheres que venceram. Beijo no coração de todos.